Sejam bem-vindos, família, a mais um encontro online. Que alegria poder estar conectado com vocês. Tenho convicção que assim como nós estamos, você aí na sua casa já está com uma expectativa para o culto de hoje. É sempre uma alegria imensa poder conectar com vocês. É sempre um prazer poder cultuar com vocês. Essa é a nossa satisfação. E por isso eu quero pedir algo para você nesse exato momento. Se entregue, abra seu coração. Você consegue fazer isso? Você consegue se dedicar agora por completo com tudo que você tem nesse culto? Lembra o seguinte, participe, escreva nos comentários. A sua participação é a mesma coisa do seu feedback presencial. Então nós esperamos estar conectados com você por aí. Agora, antes de nós iniciarmos e nós orarmos, eu quero pedir, não esqueça de ao longo desse culto você divulgar. Chama seus amigos, seus familiares, manda um WhatsApp, olha, começou o culto, participa, Deus tem uma palavra. E hoje o nosso pastor Hugo, vai estar trazendo uma palavra sobrenatural para o seu coração. Então compartilhe, divulgue, chame outras pessoas. Esse é um dos grandes benefícios que nós temos da igreja online. Nós estamos onde vocês estão, por isso participe. Outra forma de você participar é aqui, através desse QR Code. Se você apontar a câmera do seu celular para cá, você consegue todas as informações. Tudo que você precisa está aqui. Desde o momento da contribuição, você consegue fazer por aqui até todas as informações sobre a nossa igreja. Tudo bem?
Você pode fazer isso comigo? Gere isso no seu coração. Senhor, nós te damos graças por esse culto. Nós te honramos porque a sua presença já está aqui. Faça desse dia um dia especial, marcante, renovador para os nossos corações e para as nossas vidas. Em nome de Jesus, vamos louvar o Senhor. Deus abençoe. Olá, igreja. Nesse momento se prepare para juntos adorar ao Senhor. Amém? Constante sem medida, a vida
na sua casa dizer: nós te amamos, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Nós te amamos, Jesus. Porque o Senhor venceu a morte, nos trouxe a salvação, nos trouxe de volta a vida. Muito obrigada, Deus, porque hoje nós podemos falar com o Senhor diretamente. Nós somos muito gratos, Jesus. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. E tu és bom. Tu és bom, e tu és bom, tu és bom. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Pois tu és bom, bom, tu és bom, tu és bom, tu és bom. Tu não me deixarás jamais. 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 Tu não me deixarás jamais, pois tu és bom, e tu és bom, tu és bom.
Que atmosfera sobrenatural, que louvor, que momento incrível que nós tivemos de adoração. E nós agora vamos entrar numa nova etapa. Você consegue dar mais um passo comigo? Eu tenho certeza que o Espírito Santo ainda não terminou o que Ele quer fazer com você nesse dia. Antes de nós entrarmos aqui numa palavra, é o seguinte, preste atenção. Nós voltamos com tudo, com os nossos cultos de quarta. Uau! Você pode escrever agora uau, manda um foguinho aqui. Olha só, preste atenção. Nós retornamos quarta passada com um culto às 19h30. E gente, que culto, que momento. Eu vou desafiar você a fazer o seguinte: se você não quiser escutar só minha opinião, procure alguém que esteve aqui quarta passada às 19h30 e pergunta como foi o culto. Gente, que ambiente, que atmosfera, que momento de adoração, que transformação através da palavra. Nós estamos colhendo os feedbacks, foi sensacional. E a grande notícia é que quarta que vem nós temos mais, 19h30, você não pode ficar de fora, tudo bem? Venha sim, venha com você e sua família, traga os seus filhos, se conecte conosco. Essa quarta, Deus tem uma palavra incrível para o seu coração. Você não pode ficar de fora daquilo que Deus tem feito, amém? Lembrando o seguinte, caso você não consiga estar presencialmente, nós teremos também a nossa transmissão ao vivo do nosso culto aqui para vocês no nosso canal do YouTube. Então participe de uma forma ou de outra, esteja conectado conosco, porque já está sendo sobrenatural, amém? Olha só, preste atenção, grave essa frase comigo. Diga assim, se você puder repetir comigo agora aí na sua casa, diga assim: a Bíblia é o meu manual financeiro. Você pode dizer isso novamente comigo? A Bíblia é o meu manual financeiro. Grave isso. Todas as vezes que nós falamos que a Bíblia é o nosso manual financeiro, é porque nós acreditamos em duas verdades. Primeira verdade é porque dentro da Bíblia nós podemos extrair vários princípios e verdades a respeito de uma boa administração. Eu não sei se você sabe, se você já leu, se você acompanha livros financeiros bíblicos, nós podemos extrair diversos princípios de administração, desde você fazer uma reserva, desde você investir certo, desde a plantação e colheita. Nós temos diversos princípios financeiros, mas na Bíblia nós temos também ela como um manual financeiro, porque além de uma boa administração, ela nos ensina a sermos bons com aquilo que nós carregamos. Existe uma grande diferença entre você aplicar diversos princípios financeiros com você ser resolvido, feliz, contente com aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Uma prova disso está ali em Filipenses 4:11. A Bíblia diz assim: não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidades. Tudo posso naquele que me fortalece. Grave isso, a Bíblia é o nosso manual financeiro. E se você ler a Bíblia, você vai extrair princípios poderosos para você administrar muito bem, mas para você estar satisfeito com tudo aquilo que Deus tem feito. Isso é muito poderoso, por isso mude a sua ótica, acesse a Bíblia como um manual. Isso vai transformar o seu coração, a sua vida. E um dos princípios da boa administração e de você estar sempre satisfeito, que conecta essas duas coisas, é o fato de você ser fiel a Deus. Fiel através dos seus dízimos, através daquilo que Deus tem dado para você, você devolve a Deus através dos seus dízimos. É isso que nós acreditamos. Mas também é o fato de você ofertar, porque você tem um coração generoso. Você tem sido abençoado por essa igreja, por essa casa, por esses pastores, por esses líderes. Eu não sei se você sabe, nós temos muitas pessoas trabalhando na igreja hoje. Tudo isso por uma razão, para que a gente possa servir ainda mais a sua vida e glorificar a Deus através disso. Então, se você tem sido abençoado, você precisa ser generoso. Seja generoso, aplique esse princípio da boa administração e do fato de você estar satisfeito em Deus. Isso tudo nós vemos na Bíblia, através do dízimo
e através da oferta. Eu te convido nesse exato momento que nós vamos para mais um louvor. Se você sentir no seu coração, fique muito à vontade. Você pode, através das informações que estão na sua tela, através do seu QR Code aí na tela também, você pode abençoar essa casa ou ser fiel. Mas não fique de fora, porque a Bíblia é o nosso manual financeiro. Tudo bem? Vamos louvar o Senhor. Fique à vontade agora para você contribuir e entregar ao Senhor aquilo que Ele tem dado a você. Deus te abençoe. Ser achado nele, ser achado nele. Queremos ser achados em ti, Jesus. Tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu faria. Seu amor não se compra, nem se merece.
Olá, graça e paz. Eu tenho a certeza que o seu dia está sendo tremendamente abençoado pelo Senhor. Eu tenho a certeza que hoje não é diferente, mas nós temos um ingrediente especial hoje, porque nós estamos meditando na palavra de Deus. E quando nós meditamos na palavra de Deus, cultuamos, a nossa vida sempre melhora. Quero meditar com você em algo que costumeiramente a gente não faz. É falar da nossa igreja local, da nossa comunidade. E eu quero compartilhar com você hoje um pouquinho da nossa história como testemunho para edificar a sua vida. E também, quando nós contamos a nossa história, quando nós conhecemos a nossa história, isso nos identifica, nós sabemos de onde nós viemos, por que nós estamos aqui, e nós conseguimos assim projetar o nosso futuro. E eu vou meditar com você em 4 textos que ao longo da nossa história, naquele momento específico, o Senhor usou de uma forma poderosa, e esses textos fizeram toda a diferença na nossa igreja. E eu tenho a certeza que você também vai acabar decorando esses textos. Mas antes disso, eu vejo que todas as vezes que o Senhor atuou na nossa igreja, levando ela do bom para o melhor, Ele fez algumas coisas. A primeira coisa que Deus fez foi que Ele sempre deu uma direção. Desde quando nós plantamos a igreja aqui na nossa cidade, todas as vezes que nós demos um passo, seja no aperfeiçoamento de uma visão, de uma estratégia, seja para adquirir alguma coisa, ou para fazer alguma mudança administrativa ou estrutural na nossa igreja, o Senhor sempre trouxe uma direção. Mas, com a direção, Ele sempre trouxe um desafio. Às vezes era um desafio de a gente tirar um tempo de santa convocação com a igreja. Às vezes a igreja entrar num período de santa convocação, de orações, jejuns, vigílias, por um mês, 21 dias, ou às vezes era um desafio de uma semente, de uma semeadura, ou de a gente pegar os homens da igreja e nos trancarmos por 3 dias de jejum e oração num feriado, ou para fazer um relógio de oração, 24 horas de oração, ou alguma coisa assim. A terceira coisa que Ele sempre trouxe quando a gente estava saindo do bom para o melhor, é que Ele sempre trouxe um crescimento, uma direção, um desafio. Ele sempre trouxe um crescimento, e às vezes era um crescimento numérico, de conversões, de batismo de pessoas. Às vezes era um crescimento no sentido da expansão da igreja para fora, plantando igrejas, abrindo mais campos missionários, ou às vezes era um crescimento estrutural, prédio ou aquisição de alguma coisa, mas sempre Ele trazia como resultado da obediência à direção e ao desafio, Ele trazia um crescimento. Mas sempre também nós enfrentávamos oposição, e logicamente que a oposição é de Satanás. Olha, quando nós avançamos e nós não temos nenhuma oposição de Satanás, pode ser que a gente esteja indo na mesma direção que ele. Mas quando a gente avança, invadindo o campo do nosso inimigo, crescendo, fazendo a vontade de Deus, é lógico que ele vai se opor, porque ele quer que a gente vá na direção contrária. E eu vejo que todas as vezes, uma dessas lutas, uma dessas oposições, elas se agigantavam, tentavam fazer com que a gente desestimulasse no crescimento. Eu tenho conversado com alguns pastores, e eles têm dito que sempre uma dessas lutas é que vieram na vida deles, e não vai ser diferente com a gente. Às vezes a luta era com enfermidade, às vezes as lutas vieram como ataques e problemas financeiros, ataques espirituais, oposição de pessoas, e às vezes até oposição de pessoas dentro da igreja. Então sempre nós tivemos lutas com o crescimento. Nunca aconteceu um crescimento da igreja em que todos aplaudiram, todos disseram joia. Sempre tinha um ou outro caso, ou o próprio inimigo, ele se opunha de uma forma às vezes terrível. Mas a quinta coisa que sempre aconteceu também, quando nós como igreja saímos do bom para o melhor, nós
tivemos no meio das lutas, e às vezes as lutas eram violentas, pessoas que o Senhor levantava como canais de milagres. Olha, na sua maioria em que Deus trouxe milagres, Ele operou de uma forma poderosa, com livramentos, com milagres, com soluções de problemas. Frequentemente Ele usava, e Ele tem usado pessoas. Às vezes as pessoas, entre aspas, do nada. Alguém que às vezes a gente nem achava que poderia se envolver na resolução de algum problema, de alguma luta, Deus sempre levantava e operava milagres. Gente, a questão maior não é só você ter luta, é você não ter livramento. O problema não é você ter um impossível somente. O grande problema é se você tiver um impossível e não tiver Deus dos impossíveis atuando. Então, todas as vezes que vem uma enfermidade, o Senhor traz cura. Todas as vezes que vem um problema financeiro, o Senhor traz uma resolução. Todas as vezes que o Senhor traz oposição de pessoas, você terá pessoas que Deus vai te levantar para te apoiar e para te ajudar a caminhar para frente. Todas as vezes que nós vimos que aconteceu batalha espiritual, o Senhor sempre traz livramento e traz libertação. Porque o Senhor é assim, Ele sempre quer pegar a nossa vida, a igreja local, do bom para o melhor. Quando nós começamos e plantamos a igreja aqui na cidade, eu já gostava muito de evangelizar a nossa cidade. E o primeiro texto que o Senhor trouxe para a gente, logo que nós plantamos a igreja na cidade de Americana, foi o texto de Filipenses capítulo 1, versículo 6, que o apóstolo Paulo escreve assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quando o Senhor desafiou de nós plantarmos a igreja aqui na cidade de Americana, na época eu tinha 27 anos de idade e a Silvani tinha 20 anos. A Silvani tinha 20 anos de idade e nós então começamos o trabalho aqui em Americana, na rua aqui de cima da igreja, na casa do então Edésio e Clarinda, do apóstolo Edésio e agora da pastora Clarinda, que estão lá na cidade de Salinas, no norte de Minas, num trabalho missionário abençoadíssimo. Quando nós começamos ali, nós tínhamos 24 irmãos que se congregaram ali na casa deles para começar a igreja ali. Nós, então, quando começamos ali, nós tivemos uma experiência extraordinária de termos 9 meses de estudo bíblico, de segunda a segunda, todos os dias, fundamentando a igreja e a futura liderança da igreja na palavra. Começamos estudando sobre como ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus, batismo no Espírito Santo, dons espirituais, dons ministeriais, batalha espiritual, anjos, demônios e muitos outros assuntos, num período de 9 meses estudando a palavra todos os dias. E ali muitos dos irmãos que estavam ali conosco naquela época, hoje são líderes, são pessoas que estão liderando, outros são pastores, missionários, e foi nesse período de 9 meses, uma gestação, que de 24 irmãos nós fomos crescendo, ganhando vidas para Jesus, e depois de um certo tempo nós tínhamos dezenas e dezenas de pessoas. Mas o texto que sempre nós meditávamos, sempre vinha no coração, não somente meu, mas de alguns irmãos da igreja, era esse texto de Filipenses capítulo 1, versículo 6, que diz: eu estou plenamente certo de que aquele que começou em boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O primeiro culto que nós fizemos ali na sala da casa do Edésio foi o texto em que fala dos 2 discípulos no caminho de Emaús. Então foi ali quando nós começamos, e a nossa história começou realmente pequena. É importante você conhecer a história para que você possa se identificar, ter uma identidade com a igreja. O segundo texto foi no texto de Apocalipse capítulo 3, versículos 7
em diante, que está escrito assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Nesse tempo, depois de 9 meses, nós fomos ali para a rua Dr. Cândido Cruz, aqui no centro da cidade, onde nós alugamos o nosso primeiro salão. Era um templo que comportava em torno de 200 pessoas, mais ou menos, 200 e poucas pessoas, um pouquinho mais apertado. E naquele tempo nós nos agarramos a esse texto. Por quê? Porque era uma porta aberta. Era uma porta que tinha sido aberta e que nós, realmente, como igreja local, nós não tínhamos força. Aliás, no primeiro culto que nós fizemos ali, o prédio não tinha iluminação, não tinha energia para iluminação. Tinha um ponto de energia que a gente conseguiu pendurar apenas uma lâmpada pequena, incandescente. E no primeiro culto que nós fizemos, na quarta-feira, alguém que passou ali disse que ficou com dó da gente, porque parecia que nós éramos como moscas em volta de uma lâmpada. Poucas pessoas, pouca força, pouco caixa. Naquele tempo, então, nós nos sentimos fracos, mas nesse texto aqui a gente se fortaleceu no Senhor, porque a gente viu que Deus tinha aberto uma porta e que ninguém podia fechar. E naquele tempo, então, nós nos fortalecemos profundamente na palavra. E os líderes, que naquela época nós chamávamos de obreiros, os líderes principais da igreja, nós começamos a tomar café todo domingo, 6 horas da manhã, para orarmos e termos uma palavra. Orarmos e termos uma palavra. E isso perdurou por muitos anos mesmo, quando nós fomos crescendo gradativamente. Porém, algo me deixou muito abalado. Um dia eu estava dando uma olhada no hall de membros da igreja e despertou-me no coração o desejo de fazer um levantamento. Quantas pessoas tinham sido batizadas na igreja e quantos que, somado aos fundadores da igreja, não eram batizados na igreja? Nessa época nós estávamos mais ou menos com 70 pessoas e 8 células. 8 células e 70 pessoas. E eu descobri que mais de 40 pessoas, de 70, mais de 40, eu não lembro precisamente a quantidade de pessoas, mas mais de 40 eles não eram batizados. Mais de 40 não tinham sido batizados na nossa igreja. Ou seja, a minoria é que nós tínhamos batizado. E aquilo me deixou triste, porque sempre eu criei que quantidade de membros de uma igreja, de discípulos de uma igreja, a quantidade sempre de batizados na igreja deve ser maior. Evidentemente que as igrejas terão migrações, pessoas são direcionadas por Deus para virem de lá para cá e daqui para lá, mas sempre a igreja deve crescer pelo batistério. E aquilo me deixou triste. Nós tínhamos 8 células, 70 membros, e naquele tempo, então eu fiz um desafio num culto de manhã na igreja, num domingo de manhã, nós fizemos um desafio, e a igreja vestiu a camisa, comprou a ideia, e todos disseram que iam batalhar para que a igreja crescesse pelo batistério, para a igreja crescer batizando pessoas. E nesse tempo, então, nós começamos a procurar multiplicar as células, crescer ainda mais. E então foi quando nós, como igreja, nós conhecemos a visão do G12, algo extraordinário, a visão do G12, os encontros com Deus, com um tremendo quebrantamento, e
o crescimento foi algo muito rápido. Muitas pessoas sendo batizadas, muitas pessoas se convertendo, e chegou um momento que lá no nosso antigo templo não cabia mais. Assim, num pouco espaço de tempo, muitas pessoas se convertendo, todo o culto com muitas pessoas fazendo a sua decisão por Jesus, todo o culto pessoas se convertendo. E nesse tempo então as pessoas vinham para o culto e iam embora, porque ficava gente até na rua, eles iam embora. E era tanta gente, porque nós não tínhamos ar-condicionado, que deixava muito quente ali dentro. E nesse tempo eu tive um sonho com o tio Cule, e quando ele me falou então do encontro e do G12, foi isso que trouxe o crescimento na nossa igreja. Olha, nós podemos ter pouca força, mas se nós tivermos uma chave que o Senhor nos dá para abrir, não é a força minha ou sua que vai determinar as portas sendo abertas, mas é a chave que o Senhor nos dá. Se a pessoa for forte em si mesma e não tiver a chave de Deus, ele não abre. Então a questão não é se nós somos ou não somos fortes, a questão é se o Senhor nos dá a chave. E a outra coisa, quando nós temos a chave do Senhor na nossa mão, a Bíblia diz que nós temos que guardar a palavra dele e não negar o seu nome. Nessa mesma época nós tivemos muita luta, tivemos lutas, e uma delas que veio de uma forma terrível foram enfermidades, muitas enfermidades. Então mesmo assim o Senhor trouxe cura, restaurou, e a gente avançou. Depois de 70 irmãos, dali a pouco nós tínhamos 200 irmãos ali nesse templo. Foi quando, com 200 irmãos, nós compramos o templo em que nós estamos hoje. O terceiro texto que marcou muito foi nesse novo templo, é o texto de Atos capítulo 2, versículo 42 em diante, que diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Em 220 irmãos, o Senhor novamente trouxe um desafio, porque para a gente entrar aqui nós precisaríamos não somente da direção, a direção era para comprar, mas esse desafio de compra desse templo, um desafio financeiro, em que todos nós tínhamos que, em 220 irmãos, nos unir para nós podermos pagar as parcelas desse templo. Então, nesse tempo, com o crescimento da igreja, mas ao mesmo tempo com um novo templo para ser reformado, e o crescimento das células nesse novo templo, então nós expandimos ao ponto de, num dado momento, nós termos 288 células. E o desejo era expandir e conquistar muitas pessoas aqui na nossa cidade. E ao mesmo tempo era o desafio financeiro, o desafio do trabalho aqui todos os dias, durante o dia todo, na reforma, quebrando parede, passando cabos e trabalhando, fazendo concreto e outras coisas mais. Mas esse texto aqui fez com que a igreja tivesse uma grande direção de união, porque todos nós agora tínhamos que, como irmãos em Cristo, nos unir em torno de um grande propósito: a reforma do templo, o crescimento das células e o crescimento da igreja. Então foi um tempo de grande compromisso,
um tempo de grande luta com a reforma, um grande momento. E tudo isso então somatizou. Eu tive um grande esgotamento e a Silvani também teve um grande esgotamento emocional e físico, mas foi um tempo glorioso esse nosso crescimento. E tudo isso fazia com que nós louvássemos a Deus e contávamos com a simpatia de muitas pessoas, e o Senhor dia a dia ia acrescentando aquelas pessoas que iam sendo salvas. E isso, logicamente, nós vemos que em 220 irmãos comprar o templo, esse templo foi um passo extraordinário que nós demos, um grande desafio de compromisso financeiro para nós pagarmos o nosso templo. E o quarto texto nos traz para os dias de hoje, Mateus capítulo 22, versículo 37 a 40, diz assim: respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Com o crescimento da igreja, então, o quarto texto brotou no nosso coração. Por quê? A igreja crescendo, as pessoas trabalhando, batalhando, muitas células, a queima de fogos de artifício sobre a nossa cidade, em dias de multiplicação das células, chamava a atenção de muitas pessoas, e tudo isso acontecendo. Mas, nesse mesmo momento, num retiro particular que eu fiz, eu questionei ao Senhor em algumas coisas, o porquê disso tudo, qual é o propósito disso tudo. E eu comecei a sentir de Deus que muitas vezes nós nos comprometemos com algumas coisas de Deus, mas sem amor, porque nós queremos resultados práticos para nós. A gente quer alguma coisa de benefício pessoal apenas. E meditando nesse texto, foi quando eu percebi que o Senhor Jesus dá um princípio nesse texto que vale por toda a Bíblia. Por toda a Bíblia, tudo aquilo que vem desde Gênesis até Apocalipse, tudo aquilo que foi escrito pelos profetas, os apóstolos, por todos esses que ajudaram na escritura da Bíblia, nós vemos que eles apontam para uma coisa: é que nós devemos amar a Deus e que nós devemos amar pessoas. Esse é o propósito. Então, esse quarto texto nos traz para os dias de hoje, para o outro passo que a igreja deu. Foi quando, no dia 11/11/2011, nós tivemos algo extraordinário acontecendo aqui na igreja, uma verdadeira demonstração de amor por Deus e pelos irmãos num culto missionário. E isso nos lançou para um crescimento, mas também um crescimento não somente numérico, de pessoas se convertendo, mas crescimento como identidade da igreja, como o propósito da igreja. E esse quarto passo, esse quarto texto, fez com que a igreja ela enxergasse com muito mais clareza o propósito como igreja, como crentes, como filhos de Deus. E o propósito nosso é a gente amar a Deus e amar pessoas, é viver uma vida que responde ao amor de Deus, viver uma vida que glorifica a Deus e uma vida que abençoa pessoas. Quando nós entendemos isso, nós entendemos que não vale viver a vida cristã se não for para amar a Deus e amar pessoas, porque quando eu amo a Deus, eu sou curado, e quando eu sou curado, eu me amo, e quando eu me amo, eu amo o próximo como a mim mesmo. Então, esse é o último texto que tem falou tremendamente no nosso coração, e falou na nossa igreja, que fez com que acontecesse uma expansão missionária na igreja, a escola CTD, o Recanto Sal, a visão de um discipulado pessoal, meu discípulo amado, um discipulado pessoal, intencional, e fez com que nós vivêssemos uma vida com grande satisfação, num grande propósito que Deus colocou,
que é viver uma vida que glorifica o Senhor e uma vida que abençoa pessoas. Olha, você, nós devemos entender que não vale viver a vida se não for para glorificar o Senhor e abençoar pessoas. A vida só vale ser vivida baseada nesse princípio. E Jesus, ele diz aqui, desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Tudo que está escrito na palavra tem que estar baseado nesses 2 textos para ser praticado na nossa vida. Tudo aquilo que nós praticarmos a palavra tem que ser baseado nesse glorificar a Deus e abençoar vidas. Nós vemos então que justamente por isso nós estamos no limiar de um grande passo, porque está bom, a igreja cresceu nesse tempo de pandemia. Nós estamos com 5 cultos no domingo e 1 culto no meio da semana. Então imagina que todos os domingos nós estamos com 5 cultos. Nós estamos com um culto que começamos quarta-feira passada, no meio da semana. Nós crescemos na internet, crescemos no presencial, crescemos como estrutura da igreja, mas tudo porque nós queremos glorificar o Senhor e abençoar vidas. Então, no último passo da nossa igreja é o propósito que nós temos como igreja. Olha, nós tivemos uma direção, agora nós estamos diante de um desafio: crescermos dentro do nosso propósito. E eu sei que isso vai trazer um crescimento. É a terceira coisa que o Senhor traz. Lutas nós provavelmente teremos, mas eu sei que o Senhor vai levantar muitas pessoas como um canal de bênção, como milagres, nesse passo que estamos dando como igreja local, crescendo para glorificar a Deus, crescendo para abençoar mais pessoas, e mais pessoas serão levantadas com um canal de milagre do Senhor, em nome de Jesus. Eu vou orar com você e por você. Nós estamos digerindo esse último texto de Mateus 22, 37 a 40. Amar o Senhor e amar pessoas, viver uma vida para glorificar o Senhor e viver uma vida para abençoar pessoas. Esse é o propósito da nossa igreja local, e de todas as formas possíveis e imagináveis, viver uma vida que glorifica o Senhor e abençoa pessoas. A vida só vale ser vivida se for baseada nisso. Mas estamos saindo do bom para o melhor, dentro do nosso propósito, em nome de Jesus. E eu vou orar com você. Por quê? Eu coloquei um pequeno retrovisor para você, pequeno retrovisor que você rapidamente viu o nosso passado. E é importante nós vermos o nosso passado. Você que é um dos membros fundadores da igreja, ou você que está há anos com a gente, ou você que chegou há pouco tempo, entenda uma coisa: é importante nós conhecermos a nossa história, porque a nossa identidade está na nossa história. Não que a nossa história traz a identidade, é que Deus vai consolidando a identidade da nossa igreja local ao longo da história. A outra coisa muito importante: se os novos não conhecerem a história, não vão valorizar o presente, porque muitas coisas do presente são resultados da nossa história, é resultado do nosso passado, desde as cadeiras que alguém senta aqui no culto, até esse templo, é a nossa história. E para valorizar, a pessoa precisa saber quais foram as lágrimas, o suor que foram derramados, para que tudo estivesse desse jeito que está. Mas é importante notar e saber que isso é um retrovisor. Por que um retrovisor? Porque já passou. Nós não podemos viver no passado. Um dos piores lugares que alguém pode escolher para viver é no passado. Não é isso que Deus quer. Porque quando o Senhor estabelece esse propósito e a gente vê que o nosso passado foi bom, Deus está colocando diante da gente agora, não retrovisor, um para-brisa. E o para-brisa nos mostra o futuro.
O para-brisa mostra o que tem para frente, baseado no nosso passado. Só estamos olhando para frente porque nós já percorremos um bom trecho da estrada. Mas, quando nós entendemos isso, por melhor que tenha sido o nosso passado, o futuro é infinitamente melhor que o Senhor tem preparado para nós. O passado foi bom, o futuro será melhor. O passado mostra a nossa identidade, a nossa história, faz com que a gente valorize o nosso presente. Mas o nosso presente, que é bom, está apontando para o nosso futuro como igreja local. E eu tenho a certeza absoluta que você se empolga, como eu, por tudo isso que o Senhor já fez e estará fazendo. Em nome de Jesus. Qual é a direção para frente? Qual é o desafio? Ele vai mostrar muitos. Desafio de mudança, de quebra de paradigmas, de evolução em algumas áreas, desafio de a gente ter novas estratégias, novas técnicas, desafio de tempos de oração e assim por diante. E isso vai trazer crescimento. Lutas virão, mas o Senhor sempre trará milagres, inclusive usando pessoas, em nome de Jesus. Isso serve para a igreja local, para a minha vida, para a sua vida, para as nossas famílias, em nome de Jesus. Eu vou orar por você e, se você puder, feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Eu tenho a certeza que o Senhor estará ouvindo as nossas orações. Senhor, em nome de Jesus, o nosso coração se enche de alegria, porque quando nós olhamos o nosso retrovisor e vimos quantas coisas extraordinárias o Senhor fez como milagre, como livramento, no meio de grandes lutas que nós passamos para chegarmos até aqui. Isso faz com que o nosso coração tenha esperança. Esperança que naqueles momentos que nós passamos as lutas, a gente achou que não ia ter fim, não ia ter solução aos problemas. E o Senhor veio e trouxe milagres, livramentos. O Senhor fez com que a gente desse passos, e o Senhor fez tantas coisas extraordinárias. E eu sei então que as lutas que virão, o Senhor fará o mesmo e fará ainda mais. Mas, ó Pai, juntamente com os teus filhos, não estamos só olhando o retrovisor. O retrovisor a gente olha de vez em quando. Os olhos a gente tem que manter no para-brisa para frente. De vez em quando nós vamos manobrar o nosso carro e a gente tem que dar uma olhadinha no retrovisor. Mas sempre a gente vai olhar para frente. Por isso, nesse momento tão importante da nossa história como igreja, como comunidade de irmãos, nós estamos olhando para frente, mencionando sim coisas do passado para encher o nosso coração de esperança, para trazer uma identidade ainda mais clara, para trazer uma valorização do nosso presente, que foi conquistado por sementes e lágrimas e suor do passado. Mas, ó Pai, enchendo-nos de coragem, de ânimo, para que nós olhemos para frente e prossigamos, em nome de Jesus. Que isso sirva para mim, para o meu irmão, para nossas famílias. Que o Senhor faça o mesmo na sua vida, meu irmão. Que o Senhor faça o mesmo dentro das nossas casas, em nome de Jesus. Sempre olhe para cima e para frente. Não viva no passado, viva no seu presente e se anime e tenha desejo, paixão por coisas boas que virão no futuro. Aliás, paixão é um grande ânimo, uma grande alegria por aquilo que o Senhor está colocando logo no nosso futuro. Em nome de Jesus eu oro e em nome de Jesus eu declaro essas bênçãos na sua vida. Amém e amém. Uma semana de bênção, uma semana de esperança, uma semana de ânimo e de alegria, em nome de Jesus. Com Jesus você pode partir para cima, partir para frente, que Ele estará em nome de Jesus te conduzindo. Deus abençoe.